Olá, sejam bem-vindos a este webinar 2, em que falamos e incidimos mais sobre o retorno da atividade física no pós-lesão. O meu nome é Francisco Poços e sou fisioterapeuta e, juntamente com a Liliana Gomes, profissional do desporto e professora de Educação Física, iremos incidir mais sobre este assunto. Nós no primeiro webinar partilhamos informação mais sobre o conhecimento, sobre a prevenção e sobre a atuação imediata no pós-lesão, informação que é necessária e importante para o professor de Educação Física. E neste aqui iremos falar mais sobre algo que falamos com alguma brevidade, que é a gestão da lesão, no momento zero, sendo esse momento o momento em que ocorre a lesão, e o retorno à atividade física do aluno a 100%. E como tal, passo para ti a palavra, Juliana. Sim, obrigada. É comum, não é? Já nos aconteceu a todos, por exemplo, termos um aluno que chega à nossa aula lesionado de uma atividade que pode ter sido extra-escola, o treino, ou uma atividade extracurricular, e traz-nos a caderneta com o recado dos pais, não é? A justificar o seu impedimento para a prática. Muitos até apresentam um atestado médico necessário para esta referida dispensa. No entanto, é aqui que nós devemos intervir proativamente, de forma a modificar este tipo de comportamento, de mentalidade, pois uma lesão não é de toda impeditiva de realizar outro tipo de atividade física, claro, salvo situações limites e excepcionais. Ou seja, todos nós sabemos que quando paramos de fazer atividade física, além da própria lesão, ocorrem também alterações estruturais e metabólicas muito significativas no nosso corpo. Por exemplo, nós sabemos que uma paragem provoca perda proteica, não é? O catabolismo nas células musculares e tendinosas. Há também uma redução da concentração de cálcio nos ossos, assim como a redução do volume sistólico, que é a quantidade de sangue injetado pelo coração durante a contração, e como consequência disto, há também uma redução na capacidade do transporte do oxigênio para os tecidos. Há a redução da capacidade respiratória, perda da agilidade neuromotora e do sistema nervoso central e periférico, a inibição também de determinados grupos musculares que tenham sido afetados, por exemplo, se for uma lesão no joelho, nós sabemos que o quadríceps ou o vasto interno vão ficar debilitados, não é? Com menos contração muscular, e pode haver também, é muito comum, um desequilíbrio muscular, principalmente entre agonistas e antagonistas, ou entre o membro afetado e o outro. Pronto, este desequilíbrio é comum. A juntar à lesão, temos também outras consequências nefastas, não é? Que são igualmente prejudiciais. Sendo assim, cabe-nos a nós ser o agente modificador e motivador, juntamente com os pais, desta situação, não é? Daí a importância também do trabalho de equipa, que falamos no primeiro webinar, pois é um descanso para os pais saberem que o filho está a fazer um trabalho específico de recuperação de lesão na escola, na própria aula de educação física. E acho que nós, como professores de educação física, e tendo em conta que somos um grupo de base importante para fazer este tipo de prescrição de exercícios físicos, não é? E esta reintrodução na prática deve ser sempre feita de forma gradual, sustentada, ou seja, sem paragens, avaliando sempre o empenho do aluno, assim como a sua progressão. Sim, concordas, Francisco? Concordo e apoio muito essa ideia. Acho que hoje em dia há muita resistência em darmos esse passo ser dado. O aluno, acho que deve e pode ser reintegrado se houver condições para tal. Eu sei que às vezes não há condições, ou as pessoas não têm as condições suficientes para fazer essa tal reintegração, mas a promoção parte disso, não é? A disciplina chama-se Educação Física. É a base, é isso que vai dar o tal prazer pelo desporto, é isso que vai promover a atividade física, e por que não introduzir o próprio aluno
a recuperação do aluno nas aulas, porque não fazer essa tal avaliação, não é? Em vez de estarmos a afastar o aluno, se calhar trazê-los um bocado para nós, neste caso para vocês, e tentarem reintegrá-lo de alguma forma. Ninguém está aqui a dizer que os professores de educação física têm que ser fisioterapeutas e vice-versa, mas nós aqui estamos a dar informação para ajudar. E se o professor conseguir e tiver meios para tal, de pegar nesse aluno e de forma gradual conseguir e progressiva conseguir reintroduzi-lo, perfeito. Acho que isso é uma mensagem importante a transmitir e é uma das mensagens principais deste webinar. É mesmo isso. É a promoção da atividade física e automaticamente promovendo a atividade física estamos ou a reduzir a lesão ou então a acelerar o processo de lesão, caso o professor possa estar junto deste processo. Passamos então aqui para o retorno à prática desportiva, introdução. Aqui eu elaborei este esquema também de forma simples, para que seja de fácil de compreensão. Então, nós temos uma lesão inicial e aqui podemos fazer um resumo também do que foi falado no webinar anterior. Nós temos uma lesão inicial, onde a lesão irá provocar dor, uma diminuição da função e uma incapacidade funcional associada, inflamação e edema, e a primeira coisa que tem que ser feita é controlar e reduzir esses sinais e sintomas. Claro que nós falamos no webinar anterior da carga otimizada que pode ser feita de forma passiva ou ativa, mas inicialmente é importante controlar e reduzir os sinais e os sintomas e só depois começar a iniciar o trabalho específico. Mais uma vez, vou realçar que aqui ninguém está a pedir ao professor para fazer a mobilização ou ninguém está a pedir para ser fisioterapeuta. Mas avaliando de forma rápida, nós conseguimos atuar dessa forma. Eu vou-vos dar um exemplo muito simples. Eu cheguei a ter uma experiência na seleção de voleibol australiana. E na seleção, a primeira forma que eles reagiram a uma entorse foi tirar a meia com cuidado, colocar a meia por debaixo do malelo externo, ok? Foi uma entorse em inversão, e começar a fazer compressão. E essa compressão automaticamente fez com que o atleta conseguisse recuperar mais rápido, porque houve uma redução desse tal sintoma, desse tal edema, dessa tal inflamação. Isto é um exemplo. Se nós conseguimos atuar logo no imediato, ok? Não precisa de ser de forma rebuscada. Às vezes a forma simples é a melhor forma. Conseguimos atuar, fazer o gelo, fazer a tal compressão, vamos contribuir para a redução do tempo de recuperação do aluno. Então, havendo posteriormente uma redução desta inflamação e havendo mais função associada, começamos o trabalho específico. No trabalho específico, o que é que vamos incidir? Vamos incidir sobre a mobilidade, sobre a própria assertividade, sobre a força, agilidade, destreza, velocidade, resistência, flexibilidade. Isto são tudo fatores, que também falamos no primeiro webinar, são fatores intrínsecos modificáveis. E tanto são modificáveis na recuperação da lesão, como também são modificáveis na prevenção da lesão. Automaticamente nós não precisamos estar aqui a falar só de situações de lesões, okay? De recuperação da lesão. A prevenção também é... Dando então ênfase a este trabalho específico, nós iremos atingir uma altura em que o aluno não há uma ausência de dor e há 100% de funcionalidade. E reunindo estes dois componentes, nós podemos então retornar à prática desportiva. Em termos de progressão de carga, explicando sucintamente, há 3 tipos de contração. Há a contração isométrica, a contração concêntrica e a
contração excêntrica, sendo que a concêntrica e a excêntrica estão reunidas na isotonia. E a contração isométrica é a contração mais segura, visto que não há nem encurtamento nem alongamento da própria fibra muscular, ou seja, há uma ativação do músculo e, no caso, por exemplo, de uma lesão muscular, isto será a melhor forma de proteger o músculo e ativá-lo ao mesmo tempo, dando-lhe assim uma base de contração. Passamos então para a isotonia, o trabalho concêntrico, quando há uma aproximação tanto da origem como a inserção muscular, ou seja, há um encurtamento muscular, e depois passamos para a contração excêntrica, que acaba por ser um afastamento da origem e inserção musculares, caracterizado pela desaceleração do movimento, e é na desaceleração que normalmente ocorrem as lesões. Iniciar apenas o trabalho concêntrico caso não tolere iniciar apenas o trabalho concêntrico caso não tolere o excêntrico, ok? Porque o trabalho excêntrico já é um trabalho muito exigente e só numa última fase é que deve ser introduzido. Um exemplo muito simples, como o trabalho excêntrico acaba por ser importante, é a evidência que sustenta a prevenção de lesão, por exemplo, do trabalho excêntrico nos isquiotibiais, como um exercício tão simples como os nórdicos, vocês estão a par. É um trabalho que acaba por promover essa tal desaceleração do movimento, dando muito controle neuromuscular, que depois acaba por aumentar essa capacidade de contração e desaceleração do atleta ou do aluno. Depois passamos para a pliometria, que acaba por ser um movimento mais rápido e explosivo, onde está sempre presente as contrações tanto concêntricas como excêntricas, e depois passamos finalmente para o trabalho funcional, onde há uma aproximação à modalidade que está a ser lecionada e há exercícios mais específicos da modalidade a ser lecionada. Aqui, na componente emocional e motivacional, é interessante verificarmos que estes fatores psicológicos não estão apenas envolvidos após a ocorrência da lesão, ou seja, eles também representam fatores predisponentes para a lesão. Dada a proximidade do professor de Educação Física, nós estamos sempre muito próximos do aluno, não é? Nós conseguimos relacionar-nos com ele de forma muito direta e informal. O facto de eles sentirem que são ouvidos, que estão relaxados, predispostos para as nossas aulas, faz com que eles também se sintam à vontade para, de forma espontânea, se abrirem facilmente connosco, não é? E muitas vezes nós conseguimos perceber que este aluno está com problemas emocionais, ou está com problemas em casa, ou com problemas na escola, e conseguimos fazer uma intervenção baseada na prevenção, ou seja, é importante ajudar o aluno nesse sentido, a que ele desenvolva mecanismos de recuperação da lesão, mas também para a promoção de competências que o ajudem a evitar essa situação. E aqui, pronto, eu já tive muitos alunos na minha aula que ou pelo excesso de peso, ou porque estão tristes, ou nós conseguimos perceber, olha, aqui qualquer coisa, vamos jogar na prevenção. Este aluno hoje, em vez de fazer uma aula mais exigente, com um nível mais avançado, vamos resguardar, vamos jogar pelo seguro. E acho que isso, pronto, é uma forma de nós, professores de Educação Física, estarmos atentos e salvaguardarmos essas questões. Na fase de recuperação, é importante que o aluno lesionado aceite e lide de forma positiva com esta situação, não é? Confie nos treinadores e professores, estabeleça objetivos. Isto é muito importante no trabalho de recuperação, implicar o aluno na sua recuperação, pedir ajuda e falar abertamente dos seus problemas, trabalhar algumas competências mentais também, de visualização, treino de relaxamento, usar a imaginação, iniciar uma atmosfera de competição e envolvimento.
nós aqui temos um papel importante. Eu acho que, pronto, como professores também devemos sempre demonstrar empatia, apoios positivos, compreender as emoções. Eu acho que o facto de também ter sido atleta e ter passado por situações de lesão também faz com que esteja mais aberta a perceber este processo de recuperação. Pronto, e outra coisa importante é não nos focarmos repetidamente na lesão, mas sim na recuperação, ou seja, o aluno está a fazer um trabalho específico e eu não estou constantemente a perguntar, olha, mas está-te a doer, e agora? Dói-te? Olha, e neste exercício, como é que te sentes? Não, eu peço é que seja o próprio aluno a dizer, olha, professora, neste exercício está-me a doer, ok, vamos corrigir o movimento, vamos corrigir o exercício, o que é que está a faltar, o que é que estamos a fazer de forma errada, e vamos, aquele exercício não está a resultar, ok, avançamos, vamos para outro exercício, e aqui aquela progressão que o Francisco falou, não é? Primeiro isometria, insistir nos exercícios isométricos e depois passar para a isotonia. Nunca saltar etapas, ter sempre Exatamente. o controlo do movimento, o aluno ter consciência, a consciência exata do que nós queremos, do movimento certo. E aqui, pronto, é importante motivarmos e encorajarmos o aluno. Desculpa, Liliana, mostrar essa Sim, sim. preocupação, não é? Mas não insistir na preocupação. Exigir, ou Sim. pedir, não é exigir, pedir ao aluno que seja sincero quando está a dar o feedback, não é? Mas, como tu disseste, não focar repetidamente na lesão e promover que Exato, ele isso é evolua. muito importante. Sim, sim, é isso, é não focar, não enfatizar a lesão, ser o próprio aluno a dar-nos esse feedback. E este envolvimento é muito importante, principalmente para nós professores que temos que avaliar, não é? Temos uma unidade didática, imaginemos ginástica, em que eu vou dar 7 aulas de ginástica e o aluno logo na primeira, na segunda aula lesionou-se. O que é que eu vou fazer nas restantes aulas? O aluno vai ficar sentado ou ficar a fazer um trabalho teórico? Pronto, é aí que nós queremos passar esta mensagem de que, como professores, é importante envolvermos-nos neste processo, também com os pais e com outros técnicos que estão a acompanhar o aluno, neste caso fisioterapeutas ou médicos, pronto. Eu acho que é muito importante aqui Essa envolvência. esta equipa multidisciplinar, esta envolvência, como falamos também no primeiro webinar, este trabalho de equipa e sempre motivando o aluno, e ele próprio é que tem que demonstrar esse interesse. Mas lá está, era aquilo que eu estava a dizer, se ele se magoa no início da unidade didática, o que é que vai fazer nas restantes aulas? E que avaliação é que nós podemos fazer? Avaliação em termos de que nota é que vamos dar a este aluno que está lesionado? A nota nós podemos definir os próprios objetivos, pode ser mesmo em termos de progressão na lesão, em termos de evolução, não é? Se o aluno... ninguém diz que nós introduzirmos isto será, ou a introdução de tudo isto será fácil, não é? Tem que ser aos poucos, quebrar a tal barreira de resistência, dar um passo em frente. E só assim é que aos poucos conseguimos introduzir, porque mais uma vez nós sabemos que nem sempre há material disponível, nem sempre há o tempo disponível, não é? E esta proatividade que os professores têm até demonstrado muito nesta altura do Covid, do trabalho que vão fazendo através de videochamadas, as aulas virtuais, não é? Acaba por ser importante depois passar toda essa envolvência que está a acontecer agora para depois introduzir nas aulas presenciais. Presenciais, sim. Obrigada, Francisco. Não. Em termos de médicos e fisioterapeutas, é importante motivar e pressionar de forma moderada o aluno a que ele recupere. Isto é importante, e falamos de um aluno, eu posso como fisioterapeuta falar de um aluno, de um atleta, de um paciente. É importante motivá-lo da forma correta. Há pessoas, nós temos alunos e os professores sabem, cada pessoa tem a sua personalidade, não é? E há aqueles alunos que se calhar gostam que os piquem, que deem aquela palmadinha nas costas,
e outros gostam mais que uma pessoa seja calma, que demonstre, ou seja, é importante perceber como gerir essa informação que é passada. Demonstrar empatia, como a Liliana diz, os professores de educação física e eu também como aluno já passei por isso, há sempre uma empatia, há sempre uma proximidade relativamente aos professores de educação física. Tem que haver uma atitude de apoio e confiança, perceber que o professor também está com o aluno e quer promover essa tal recuperação, proporcionar uma interação positiva, lá está, como foi dito até agora, e demonstrar a tal competência e confiança para que o aluno também seja envolvido em todo o processo. Relativamente ao trabalho específico, nós temos aqui um vídeo que vos iremos passar daqui a pouco, mas só queria dar umas pequenas anotações, é que isto não há uma receita para este tipo de recuperação. Eu e o Francisco utilizamos uma linha uma linha que nós achamos ideal, mas pode não ser para outros, mas o que é certo é que acabamos por ter boas evidências e boas recuperações e, portanto, também passamos aqui este vídeo para que vocês possam utilizar nas vossas aulas. Este vídeo é um vídeo em que nós chamamos, são exercícios específicos de base de reintegração nas aulas após lesão. Imaginemos que o aluno fez uma entorse do pé, por exemplo, e todos estes exercícios são passíveis de ser utilizados numa aula. O aluno pode estar sozinho, ter os exercícios apontados no caderno, ou até ter o próprio vídeo onde possa ver que exercícios é que tem para fazer, e são exercícios mesmo muito básicos, sempre seguindo de uma forma distal para proximal, sempre, por exemplo, neste caso estamos a ver uma atleta uma aluna a fazer um equilíbrio no Bosu. Muitos sabemos que não existem Bosus na escola, mas é um material que não é assim tão caro e que em termos de trabalho proprioceptivo é muito importante nestas fases de recuperação e até de prevenção de lesões, é mesmo muito importante, mas pronto, não temos o Bosu, podemos fazer numa almofada ou numa plataforma um bocadinho mais instável, mais elevada, exato, ou até num step, pronto, mas temos aqui vários exercícios com material. Só de realçar também o tal trabalho proprioceptivo, não é? A proprioceptividade acaba por ser a noção que nós temos da nossa parte articular e mais uma vez falo na desaprendizagem quando há uma lesão, há uma desaprendizagem da própria marcha, do próprio movimento. Porquê? Porque há receio do movimento em si. Então, a proprioceptividade acabará por nos dar o tal controle, a tal ativação, a tal contração, a ativação agonista e antagonista, que irá promover a estabilidade articular e, como tal, ajudar na recuperação. Será a base, Sim, da recuperação. Não é? Neste caso, por exemplo, exato. Sim, sim. Neste caso da entorse, mostra na figura. Sim.
De seguida, apresentamos uma sequência de exercícios para trabalho específico do membro inferior, agonista e antagonista. Nós aqui fizemos também uma progressão, não é? Uma progressão do membro inferior, em que começamos por fazer, como o Francisco tinha falado há pouco tempo, em isometria bilateral, isometria unilateral, e depois a parte da isotonia. Exatamente, desculpa, Liliana. Depois promover todo isto, quando nós temos uma lesão num sítio específico, é importante trabalhar a cadeia como inteira, não é? Como um completo. Aqui vemos trabalho tanto de quadríceps, trabalho de adutores, trabalho de isquiotibial. É importante haver uma envolvência total do membro inferior, neste caso, para que seja feita uma boa recuperação, para que não haja uma atrofia muscular, para que não haja um desequilíbrio muscular, ou seja, focar nesse equilíbrio como um todo. Ela está aqui a fazer isometria, não é? A angulação que ela tem na perna que está atrás, que está a apoiar na parede, é uma angulação um bocado reduzida, ou seja, o ideal seria que a perna tivesse 90 graus. Amplitude. Exatamente, porque eventualmente se houver um patelofemoral associado, um síndrome patelofemoral, como foi falado no primeiro webinar, haverá uma maior compressão da rótula e o facto de fazer pressão contra a parede irá despoltar maior dor. Mas no vídeo em que iremos passar já vai estar tudo corrigido. Agora, é importante também ver estes erros, não é? Porque estes erros, nenhum aluno é perfeito, não é? Eles acabam por os cometer. Nós nem sempre vamos conseguir, ou vocês nem sempre vão conseguir detectar todas as alterações em todos os alunos, mas aos poucos e poucos podem ir detectando e corrigindo. Tendo em conta que numa aula nós normalmente temos 26, 28 alunos, 30 alunos numa aula de educação física, é difícil nós conseguirmos estar só com aquele aluno. Claro que claro, isso é impossível. Isso é uma utopia, nós conseguimos, não é? Exatamente. Mas nós conseguimos alguns minutos com ele e explicar exatamente aquilo que queremos e exatamente os movimentos, por exemplo, num agachamento, o aluno deve ter o cuidado de manter os joelhos alinhados com os pés e fazer o agachamento e manter uma amplitude de 90 graus. Pronto. Outra coisa muito importante que nós avisamos sempre é o hálux contra o chão e não levantado, porque eles têm tendência a inclinar o tronco e colocam só os calcanhares apoiados e levantam o dedo grande. Pronto. Há aqui questões que nós podemos, numa fase inicial, em 5, 10 minutos, explicar ao aluno o trabalho específico e ele depois ficar a desenvolvê-lo sozinho. Isto até, o ideal era em frente a um espelho, mas em muitas escolas isso não existe, não há essa possibilidade de fazer em frente ao espelho, porque aí o aluno consegue fazer uma melhor reeducação postural e ter consciência do que é que está a fazer mal, e ver-se a fazer é muito mais interessante e corretivo, não é? Pronto, mas agora passamos o vídeo. Francisco, ou queres acrescentar alguma coisa? Só acrescentar mais uma coisa. Lá está, o que tu disseste é extremamente importante, que é o que tu dedicas às vezes 5 ou 10 minutos a fazer, se calhar mais tarde irás estar a poupar 3, 4 semanas de trabalho. Não é? Exato, ou numa recidiva também, não é? Porque se o processo não for bem controlado, se não for feito de forma gradual e progressiva, a probabilidade de haver uma recidiva é muito grande e voltar a lesionar o mesmo membro ou até o contralateral, não é? Pronto, temos que ter aqui esse cuidado. E passamos então ao vídeo.
Mostramos agora uma sequência de exercícios para trabalho específico do tronco. Vocês já vão visualizar o vídeo em que fizemos uma progressão de exercícios de mobilidade e reforço também para tronco. Temos aqui duas pranchas que são muito utilizadas nas aulas de educação física. No entanto, verificamos aqui dois erros. Por exemplo, na prancha frontal, conseguimos visualizar aqui uma curvatura na caixa torácica, ou seja, a aluna está assim aqui neste... Uma postura cifótica. Exatamente. Ou seja, esta alteração deverá ser corrigida pelo professor, dizer, olha, atenção, baixa mais aqui, sobe mais ali, contrai o abdominal, pronto. Enquanto nesta prancha lateral podemos observar que não há um correto alinhamento do ombro e cotovelo, o cotovelo está ligeiramente afastado do ombro, também aqui com a t-shirt não dá para visualizar muito bem, mas ela estava com o ombro, o cotovelo um pouco ligeiramente à frente, assim como o braço em rotação externa. Aqui o braço deve estar no alinhamento do próprio cotovelo e por baixo do ombro. Pronto, lá está, são pequenas correções que fazem toda a diferença. O que nós queremos é que o aluno tenha uma postura correta e faça o exercício o melhor que conseguir. Então, podemos agora visualizar este vídeo, esta progressão.
Falando agora então da sequência de exercícios para o trabalho de membro superior, falamos no primeiro webinar que, em termos de lesão, a mais comum será a tendinopatia. A tendinopatia, em todo o tipo de lesões faladas no membro superior, acaba por ser a única que nós podemos, que o professor de Educação Física pode atuar nas aulas de Educação Física, visto que conflita sobre a acromial acaba por ser uma lesão incapacitante e as contusões ou fraturas ósseas acabam por ser também limitantes, não é? E necessitam de pausa e paragem. Portanto, basicamente, incidimos mais em trabalho de mobilidade, em trabalho isométrico, ou seja, como foi falado anteriormente, dar a tal ativação correta à parte muscular, fazer o reforço, tornar o tendão mais forte e depois reintegrar o aluno na atividade física. Isto acaba por ser uma lesão que não é preciso ou não há necessidade de colocar o aluno de parte, mas que se calhar 5 ou 10 minutos de exercício específico inicial nas aulas de Educação Física acabam por ser importantes. No caso das fraturas, ou no caso de conflitos supracromiais ou tipo de lesões que haja uma incapacidade, isso não invalida que outro tipo de exercícios sejam feitos, ou o tronco seja trabalhado, eventualmente até o membro inferior. Podem haver exercícios que nós podemos introduzir, a Educação Física pode introduzir na própria aula. Acaba por ficar um bocado limitado ao que os outros alunos fazem, mas acaba por estar integrado, envolvido na própria aula. Passamos então agora ao vídeo.
Depois de termos visto este vídeo sobre os pares, eu gostava também de deixar aqui realçado o facto de ser muito importante trabalharmos também o alongamento. Vocês puderam ver em alguns vídeos os alongamentos em posturas, não é? O RPG, eu e o Francisco trabalhamos muito com base nesta reeducação postural global, utilizamos imenso estes alongamentos e acho que é muito importante serem incluídos também nestes vídeos. E é isso, como o Francisco estava a dizer, aquele primeiro vídeo que é a base de, por exemplo, o trabalho de entorse, em que vamos fazer treino da marcha, o trabalho de coordenação, de equilíbrio, depois a parte do reforço muscular, todo esse trabalho de base desse primeiro vídeo pode ser incluído em qualquer tipo de lesão, mesmo nesta do membro superior. O aluno pode estar limitado e não conseguir fazer determinados exercícios, mas aquela base de certeza que vai conseguir fazer, porque é mesmo muito simples e seguro, e básica, com exercícios e seguro, com materiais que temos nas nossas aulas. Por exemplo, este elástico, estas bandas elásticas que vimos neste vídeo de membros superiores, são também muito importantes para o trabalho de reforço muscular, não é? Para o membro superior e em quase todas as escolas existe. e que Também até não é um usando, material assim muito exato, caro. e usando todo o conhecimento que o professor porque acaba por prescrever exercício, não é? Tem sobre o exercício físico, podem adaptar os próprios elásticos para outros tipos de exercícios. Isto, lá está, isto não é uma receita, há uma variedade enorme de exercícios que podem ser incluídos. Estamos mesmo a chegar ao fim da nossa apresentação. Muito obrigada por terem estado presentes, por nos terem ouvido e agradeço a vossa presença e em meu nome e do Francisco, até um dia. Obrigada. Passar, desculpa Liliana, passar também uma Sim. informação que nós discutimos os dois e que é extremamente importante e que temos plena noção disso, que é que isto aqui é muito tópico, não é? Tudo o que nós falamos até agora acaba por ser muitas das vezes difícil de introduzir, ou porque temos turmas grandes, ou porque o espaço é limitado, ou porque outro tipo de fatores, ou porque não temos material disponível, mas acho que a proatividade e o querer e o pedir, se um mais um dá dois e mais um dá três e todos juntos acabam depois a arranjar uma força ainda maior para começar a promover cada vez mais o exercício físico e demonstrar o tal prazer pela atividade física. Professores de educação física que fazem professores de educação física acabam por ter esse gosto, não é? Esse sumo que podem passar para os alunos e tanto eu como profissional de saúde, como fisioterapeuta, tanto a Liliana como muitos de vós, às vezes acabam por um certo tipo de como é que eu ia dizer isto, de uma ação que fazem acaba por motivar um aluno a se calhar quererem seguir a área do desporto e acho que é importante. Há que valorizar muito o trabalho e eu tenho muitos colegas que trabalham na área da educação física e na área do desporto e têm tido muito trabalho agora nesta altura do Covid e são extremamente importantes na sociedade de hoje. Por isso, quero deixar também o meu agradecimento não só a ti, como a vocês que têm tido e feito este esforço para promover a atividade física. Isto aqui serve só como apenas uma pequena ajuda. Obrigado. Sim, obrigada.